Olá, pessoal, muito boa noite. Começando o nosso podcast às 8h11, né? Começando mais esse podcast. Como anunciado ele, Paulo Henrique Andrade aqui com a gente nos nossos Tô estúdios. nervoso, hein? Tô nervoso, hein? Falar de política é mais fácil do que falar da gente, né? Então, né? Justamente foi por isso que a gente chamou aqui, Paulo, hoje o podcast, para falar um pouco sobre a vida desse cara aqui, que em pouco tempo, né? Tantas notícias vieram, tantas informações a respeito de você e de várias coisas que aconteceram aí, os tumultos envolvendo. Nós vamos falar um pouquinho de tudo um pouco. Pode ficar tranquilo, pessoal aí de casa que está chegando no Instagram. Lembrando para você que está nos assistindo, vamos para essa câmera aqui. Nós, a partir do momento que a gente transmite esse podcast aqui no nosso podcast ao vivo no Instagram, depois nós estamos também no YouTube. Para você que está pegando um pedaço ou outro e depois quer assistir ao vivo, vai lá no YouTube. Nosso podcast é o nosso canal e você pode assistir na íntegra estes e outros podcasts. Mas vamos aqui, Paulo Henrique, muito obrigado pelo convite. Foi um pouco complicado conciliar essa agenda tua e a nossa aqui, mas graças a Deus, Deus preparou um momento aqui para a gente estar conhecendo um pouco mais a sua vida. Paulo, primeiramente se apresente aqui para essa câmera, o pessoal de casa, fala um pouco aí. Agradeço, Helris, a Vanessa, o Matheus. É uma honra estar aqui. A gente já teve a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com você. Essa estrutura que você monta, eu acho que é louvável aqui para nossa cidade. É uma pessoa que faz com muita excelência. Eu sempre falo, faz o bom, ele sempre quer fazer o ótimo. É uma coisa assim, fora do comum. Aprendo muito com vocês aqui. Obrigado. Falar um pouquinho de mim, eu costumo dizer que é mais fácil falar de política, dos nossos projetos. Falar da gente é complicado, viu? Mas vou tentar aqui passar um pouquinho do que eu sou, de como Paulo, nós você somos. tem quantos anos? Eu tenho 39. Fiz agora, dia 25 de setembro, 39 anos. Eu não sou nascido aqui na cidade de Tupã, sou nascido em Marechal Cândido Rondon, Pé Vermelho, lá no Paraná, ali próximo de Cascavel, Toledo. Meus pais foram para lá, assim que meu pai terminou a residência de radiologia, ele conseguiu emprego lá para ser radiologista e nós acabamos indo para lá. Eu ainda não era nascido e eu fui a rapinha do tacho. Era para ter nascido menina, porque meus pais já tinham meu pai e minha mãe já tinham 2 filhos homens e estavam tentando o terceiro, que seria para ser uma menina, mas não deu muito certo, graças a Deus, né? E acabei nascendo lá em Marechal Cândido Rondon. E não fiquei muito tempo lá, até porque meu avô, por parte de mãe, era médico em Flórida Paulista, mas já passava por uma certa problema de saúde, ficava muito longe de Flórida Paulista para Marechal Cândido Rondon e Marília. E aí eles acabaram optando por voltar e voltamos para Marília, depois acabamos vindo para Tupã, para montar, na época, a Clínica Imagem. Meu pai lá atrás, com mais 2 sócios, montaram a Clínica Imagem aqui em 1987. Tinha por volta dos meus 6 para 7 anos. E aí escolhemos Tupã. Minha mãe e meu pai foram casados durante quase 20 anos, se separaram. Os meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, eles têm laço ali em Flórida Paulista. Então a família do meu pai, tanto a família da minha mãe, são de Flórida Paulista. Minha avó até hoje mora lá. Mando um beijo pra ela. Ali, quem chega em Flórida Paulista pergunta da Dona Rose, é só chegar ou na casa dela ou na igreja. Um dos 2 lugares ela sempre vai estar. E aí minha mãe foi estudar em Marília, meu pai também já não mais morava em Flórida, a família do meu pai tinha ido para Cianorte, mas ele fez faculdade em Marília, na FAMEMA. E aí acabamos indo para Cianorte, para Marechal Cândido Rondon. Como minha mãe tinha familiares aqui, meu pai teve uma proposta de trabalho em Marília. Acabou vindo para Marília, mas não deu muito certo. O hospital na época tinha fechado. E aí um primo da minha mãe, o tio João Batista, que também é um dos fundadores da Clínica Imagem, junto com o Roberto, veio para Tupã e convidou meu pai. E aí, como Tupã ficava na metade do caminho, tanto de Flórida, próximo de Cianorte, próximo das propriedades que meu avô, minha mãe e meu pai tinham para organizar, acabou escolhendo Tupã. E, cara, eu sou apaixonado por Tupã. Eu não sou tupanhense nascido, mas o meu apelido na faculdade era Tupã. Aonde eu vou, minha mãe ficava até brava que a gente ia pra São Paulo na faculdade. O pessoal, Tupã, você tem nome, rapaz. Falei, mãe, mas disso, né? ela deve Tem estar que chamar pelo nome, né? E aí eu acabei ficando muito conhecido como Tupã, até na Ambev, quando eu trabalhei lá. E sempre gostei muito dessa cidade de Tupã, é uma cidade muito tranquila. Então, desde os meus 6, 7 anos, quando a gente veio para cá, a gente sempre teve a oportunidade de conviver,
conhecemos pessoas maravilhosas aqui, tanto que quando eu saí de Tupã para estudar, meu pai mora aqui em Tupã e minha mãe mora em Marília. E eu tive a oportunidade, ou voltar para Tupã ou voltar para Marília. E eu optei por voltar para Tupã. E gostei, vim para cá, administro, ajuda. Você fez faculdade de quê, Paulo? Eu fiz administração de empresa. Todo mundo acha que a gente fez medicina, né? Exato, é. Porque o avô é médico, meu irmão é médico, meu pai é médico, os meus tios são médicos, minha mãe é dentista e eu achei que eu ia ser médico, tá? Né? Até foi um dilema muito grande com meu pai na época. Porque desde pequenininho eu sempre via meu pai de branco, minha mãe de branco, sempre falava, vou fazer medicina. Sempre, né? Não, vou fazer medicina. Essa pressão, né? Não, e eu gostava, não era nem pressão, porque eu gostava. Eu via o tanto que meu pai ia em alguns lugares, alguns barzinhos à noite, botequinho que ele gostava de ir, e o pessoal ia tirar muito dúvida com ele, né? Então meu pai sempre foi de ajudar bastante, minha mãe também. E eu sempre gostei dessa parte. Eu sempre falei, mãe, eu quero ser médico para poder ajudar. E isso ficou na minha cabeça há muito tempo. E um dia minha mãe me deu um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, um livro que quem puder ler, é super legal, que te traz uma outra noção de tudo que você pensa sobre questões de gerar riquezas, né? E minha mãe perguntou um dia, depois de fazer muita terapia, essas psicólogos para saber realmente o que vocação, teste vocacional, minha mãe perguntou, mas por que medicina? Eu falei, mãe, não é nem por cortar sangue, mas eu acho que é mais para ajudar. Eu acho muito legal o médico, quanto que ele pode transformar a vida de uma pessoa, mudar, né? E aí minha mãe um dia chegou pra mim e me deu uma caneta, era uma Bic na época. Eu falei, tá vendo essa Bic aqui? Eu falei, tô vendo, olhei. Falei, o que tem? Com um bisturi você vai ajudar uma pessoa. Agora com essa caneta aqui você pode ajudar quantas pessoas? 1.000, 2.000? Você pode autorizar quantas cirurgias? Você pode fazer quantas coisas? Exato. E aí eu piquei com aquilo na cabeça, acabei indo para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto fiz mais alguns testes vocacionais, porque eu estava lá fazendo cursinho. E aí vi que realmente todos os testes vocacionais que eu dava, não dava nenhum. Primeiro que eu odiava química e biologia. E segundo, porque realmente não era, né, nada daquilo, né? De ficar, que nem meu pai é radiologista, tem que ficar o dia inteiro dentro de uma sala fechada, trancada. E eu sempre gostei de conversar, de estar na rua, de estar, né, agitado, em lugares que realmente você pode estar não parado, né? Realmente em ação. E aí fiz esse teste e aí conversei muito com a minha mãe. Com meu pai não foi tão fácil. As pessoas, né? Meu pai sempre teve em mim que eu ia ser médico e eu lembro como fosse hoje. Eu não sabia que o COC que a gente fez na época, o cursinho, mandava, Helris, o boletim para casa. Ah, tá. E eu tava super contente, que eu tinha acabado de fazer um simulado, tava super bem avaliado, só que não era para biológicas, era para humanas. Uhum. E aí meu pai recebeu, me ligou, filho, e aí, como que tá o simulado? Falei, pai, fui super bem, arrebentei aqui, fiquei entre os 100, nossa, acho que vai ser top, hein? Ele falou, mas como que você ficou entre os 100 se você foi mal pra caramba em biologia e química? Eu falei, eita, pega. Ele já sabia. Não, ele já sabia porque ele tava com o boletim, irmão. E eu falei, não, pai, é que eu não falei pro senhor, não vou fazer medicina. E até na época, hoje ele entende, hoje ele super me apoia, mas na época ele falou assim, mas para fazer medicina tem que ser homem. Porque não é fácil, é difícil, também não foi fácil para mim, tive que fazer cursinho, tem que ter resiliência, não pode ser na sua primeira dificuldade que você tem que parar. E aí eu peguei, né, talvez da minha imaturidade e comentei, falei, pai, eu sou muito homem para não fazer, fica tranquilo. E nisso escolhi, meu pai me apoiou, é claro que também não ajudou da forma, né, ajudou da forma dele, mas me deixou tranquilo para tomar as atitudes que precisava. A minha mãe também me deu toda a tranquilidade. Me deixaram fazer faculdade em São Paulo, que foi para mim abriu totalmente os meus horizontes. Foi lá que eu vi que o mundo é gigante, que tem muita gente e que realmente as coisas acontecem. Noção de mundo, né? Total. Principalmente porque eu acabei fazendo uma faculdade muito boa, chamada FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, e meu pai não entendia que como uma faculdade de administração poderia custar quase a mesma coisa que a faculdade de medicina do meu irmão. Sim. E o custo de vida em São Paulo era muito caro, né? Sim, então meu pai falou, mas por que você não fez uma faculdade aqui no interior? E eu sempre falei, pai, nada contra as faculdades, são muito boas, e até aprendi que quem faz a faculdade é o aluno. Mas eu sempre achei que eu queria ter a oportunidade de morar fora, de fazer faculdade em São Paulo. E graças a Deus os meus pais apoiaram. E me deixaram muito tranquilos e também deram uma missão. Acabando a faculdade é você e Deus, tá, meu irmão?
Você vai e faça uma boa faculdade, aproveite, porque, querendo ou não, o filho também tem que andar com as próprias pernas. Então eu acabei indo para São Paulo, fiz faculdade lá em São Paulo, foi muito engraçado, porque quando eu fui para São Paulo, meu pai estava naquele momento ainda de digerir essa questão de sou muito homem, né? Ainda não estava, né? Não estava tão digerido, assim. Eu falei, pai, então você vai lá, quem conhece a FAAP fica ali em Higienópolis, um bairro ali de São Paulo, um bairro classe cara lá de São Paulo, perto ali do Pacaembu. E meu pai falou, então você vai para São Paulo, fez uma trouxinha de roupa, falou, você vai para São Paulo e acha um pensionato para você morar. Porque como a faculdade é cara, você não vai poder morar sozinho. E o pai não tem condição, a mãe não vai ter condição de montar um apartamento para você. E fui para São Paulo, até com uns amigos aqui de Tupã que me ajudaram. Não achei pensionato em volta da faculdade, pelo contrário. Achou o apartamento? Eu achei o apartamento de um carioca que era amigo de uma amiga aqui de Tupã, da Cris, e aí conheci o cara no fim de semana, o amigo. Ele tinha um apartamentinho, um flat super pequenininho, a gente dividia quarto. E aí acabei morando lá com ele quase um ano, dividindo apartamento, que era o que eu tinha condições na época de pagar. Então, assim, meu pai, agradeço isso, porque eu falo para todo mundo, quem conhece os meus pais sabem que nada foi de graça, né? A gente sempre teve uma educação muito rígida, até para poder valorizar, né? Minha mãe, eu tinha uma vez que eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, mas por que a gente é, né? Eu vejo às vezes alguns amigos, algumas pessoas tendo uma certa regalia, vamos pensar assim. E um dia ela chegou para mim e falou assim, ó, eu vou te ensinar uma coisa que seu avô e o Biso ensinou pra gente e você vai aprender. Aprenda a viver com pouco. Porque o dia que você tiver bastante, você vai saber sobreviver. Porque se eu te der muito agora, filho, e um dia você, quando tiver condições, não tiver a mesma competência ou talvez gestão do dinheiro e tiver que viver com menos dinheiro, você vai saber, fazer, né? bobagem. Uhum. Então, se você aprender a viver com 1.000, 2.000, porque o dinheiro lá em casa era sempre contadinho, assim, então faziam-se as contas, tanto para mim quanto para o meu irmão. Ó, então você vai ter tanto por mês, você vai pagar aqui a faculdade, vai pagar o aluguel, na época dividir o apartamento, e vai te sobrar às vezes R$200 para você passar o mês, para você sair. Então você tinha que optar, não dava para sair todo fim de semana. E isso nunca foi para mim um problema, sempre foi algo que eu sempre gostei muito. E essa educação me deu o gabarito até para poder entrar no Ambev, até para poder entender e ver que realmente dinheiro não é nada. Você saiu da faculdade e já começou a trabalhar na Ambev? Eu entrei na faculdade, entrei numa empresa Júnior FAAP, que a gente chama lá, que são as empresas da faculdade. Sim. Trabalhei 1 ano sem ter remuneração, até para poder ter um respaldo, para você ter currículo, né? Sim. Fiquei 1 ano, fui para Porto Seguro, fiquei 3 meses, passei no intercâmbio dentro da faculdade, a quem agradeço novamente meu pai e minha mãe. Aí fiz 1 semestre no México, fui para o México para não perder, eu podia ter ido para a Espanha, mas se eu fosse para a Espanha eu perdia aquela questão da classe, então eu pude fazer o intercâmbio e voltar na mesma turma que eu estava. Fui para o México, fiz 7 meses, aconselho a todo mundo que tiver oportunidade, quem nos assiste, quiser lá também até acompanhar o Rotary Clube de Tupã para ver como é o intercâmbio. Eu tenho até uma sobrinha, filha do meu irmão, que eu tô pegando no pé para fazer. É algo que muda a vida da gente, é algo que faz a gente realmente crescer. Fiz esse intercâmbio no México, quando eu voltei, eu estava já no último ano da faculdade e entrei na Ambev como vendedor. Tinha algumas oportunidades para trabalhar em outras empresas, Gafis, HP e Ambev. E a Ambev já era contratado, CLT na época, né? Não era mais como estagiário. Tinha carro, tinha algumas regalias, carro tudo logo marcado da Ambev. Sim. Lembro como se fosse hoje o diretor que me contratou. Ele virou e falou assim, mas você que faz uma faculdade, FAAP, vai estar... Porque como você é vendedor, normalmente você sabe quando o cara é vendedor e quando ele é supervisor pela coloração do braço, né? Ah, é? Que ele tá dirigindo aqui, o né? braço esquerdo, normalmente o cara é vendedor. É verdade. Se for o braço direito, normalmente ele é gerente ou supervisor, né? Sim. E ele falou assim, você vai chegar na sua casa, você vai ter um braço de uma cor diferente da outra. O que você vai falar pro seu pai e pra sua mãe? Falei, rapaz, lá em casa, primeiro que trabalhar nunca foi problema. E pode ter certeza, isso não vai ser nenhum demérito para minha família. Se for por estar trabalhando, por buscar os meus objetivos, isso pro meu pai e para minha mãe sempre foi algo de aplaudir, de estimular. Louvável. Então eu tive essa oportunidade, entrei como vendedor, saí como gerente de vendas, tive uma outra faculdade dentro da Ambev,
Falo para todo mundo que tanto a faculdade quanto a própria Ambev me deu muita bagagem. Por isso que o pessoal brinca comigo. Você gosta de planilha, você gosta de meta. Eu adoro. Muito organizado. Né? Eu gosto de desafio. Eu gosto de. Se eu não tiver desafio, eu fico maluco. O pessoal que trabalha comigo sabe que rapaz, é desafio. Se a gente não tiver desafio, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. E então na Ambev tive essa oportunidade de frequentar vários locais, várias cidades. Morei em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Pude administrar a maior revenda do Brasil, que era a Master Beer, que foi para mim um baita de um aprendizado. A gente fala lá que o faturamento deles era em torno de 30, 40 milhões na época de venda. Caramba. Mês. Então, cuidava ali da toda a Zona Leste, depois fui para Carapicuíba e Osasco, cuidava dessas duas cidades com uma equipe de vendas de quase 60 vendedores. E foi lá que realmente eu vi que tinha um mar de coisas para aprender. Saí da Ambev porque conheci a minha esposa, a Natália. Tá assistindo a gente. Tá, se Deus quiser. E aí eu precisava fazer uma escolha entre casar com a Ambev e casar com ela. Uhum. Eu preferi, graças a Deus, casar com a minha esposa, porque... Na Ambev era um casamento, você era uma lavagem cerebral, assim, não uma lavagem, mas você tem que estar um compromisso com a empresa. Sim. Você tem que estar disposto a morar em qualquer cidade, você tem que estar disposto a aceitar os desafios. Eu fiz isso nos 5 anos que eu fiquei lá, mas a gente queria casar. E na Ambev, para ter as promoções que eu queria, para ter realmente o crescimento dentro da empresa, eu precisava... às vezes mudar de cidade, ir para Curitiba, ir até para Manaus. A gente teve a proposta para ir, mas não dava, porque minha esposa trabalhava já e ela não ia sair do emprego. Aí acabei saindo da Ambev, fiquei trabalhando na Oi, Ability Oi, que era um grupo, um braço da Oi, onde a gente tinha 256 vendedores porta a porta. Caramba! Bem legal, 20 supervisores, 4 coordenadores, era venda porta a porta. A minha esposa, ela brinca que eu não posso estar em casa, porque se alguém toca a campainha para vender alguma coisa, eu compro, cara. Eu já fui vendedor de porta a porta. Como é que é? Eu sei como que é difícil, e a venda tá sempre na próxima venda, na próxima abordagem. E às vezes você não precisa nem comprar, cara, mas dá um copo d'água, pergunta se o cara precisa de alguma coisa, porque isso motiva a pessoa a querer continuar. E vendas é um negócio bem complicado. E tanto que minha esposa e minha sogra, quando toca a campainha, elas correm para atender, porque se deixar eu atendo, e aí fica toda semana a pessoa passando lá para vender. Mas eu gosto, faço isso com muito, muito prazer. E aí fiquei na Oi, fiquei 1 ano na Oi, e aí tive a oportunidade de voltar pra cá. Já derrubaram nós, não? Não pode falar. Aí voltamos pra... Eu tô assustado, tô assustado. Fique em paz aí, não. E Só ia aí... pedir pra Vanessa falar um pouco mais alto comigo. Fala, não grita não, Vanessa, mas fala alto. E aí voltei, aí tive a oportunidade junto com um amigo de vir pra cá, montar um estabelecimento, a boate Clover Music, junto com mais 2 amigos. A quem me deu essa oportunidade, a minha esposa, que também, né... sempre me apoiou em tudo. Eu acho que um casamento só vai pra frente quando você tem alguém que te motiva e acredita em você. Sem dúvida. E então vim para Tupã, ela aceitou vir para Tupã. Na época, hoje ela trabalha nessa mesma empresa, ela achou que ia ter que sair da empresa. A empresa dela deu um home office para ela, na época que nem existia home office no Brasil. E nós viemos para Tupã, começamos aqui, tínhamos a boate, meu pai tinha clínica. Tem a clínica até hoje, né, com outros sócios. E a boate, como toda casa noturna, ela tem um ciclo de vida. Mas espera aí. Paulo Henrique, ele trabalhou na Ambev, trabalhou nessas outras empresas. Mas o Paulo Henrique também, é que o Paulo teve muitas vertentes. Para quem não conhece o Paulo, ele ainda é um empresário aqui, uma família, graças a Deus, bem sucedida. O pai dele, junto com o sócio, dono da Clínica Imagem. E ele também foi, além de representar a família aqui, ele também foi um empresário do entretenimento noturno. Mas eu não ia à noite, era compromisso. Teve uma boate, a Clover, né? Olha, eu vou falar a verdade pra você. O compromisso com a minha esposa. Eu posso ter a boate. À noite? À noite eu não posso ir. Só com ela, é claro. Aí com ela eu podia ir. Mas sem ela, no way. Eu poderia... A parte de administração, a Vanessa até ajudou a gente lá, o Menezes também, o saudoso Menezes também nos ajudou. Sem dúvida. E a gente
eu fazia toda a parte administrativa, de compra, a parte do investimento, mas à noite eu tinha outros sócios que vinham para cuidar. E eu não podia vir para a noite, eu não tinha esse alvará, né? Vamos pensar assim, com ela eu podia vir, mas eu ia com ela para curtir. Uhum. E ficamos quase 4 anos, se não me falha a memória, não sou muito bom de memória, mas uns quase 4 anos ali. E aí chegou um momento que comecei a ver que eu precisava estar na noite, mas de novo, casar com a Clover e casar com a minha esposa, eu preferi casar com a minha esposa. Novamente a escolha da esposa. E claro, né? Um homem sem uma mulher ali pra dar uma força, ele não é nada, né? Inclusive, ela acabou de comentar aqui. Falou assim, nossa, como eu sou ruim, né? Não, amor, pelo amor de Deus. Você não é ruim não, viu? Você é do jeito que minha mãe é. Então, quando a gente vai casar, a gente vai buscar a mãe, né? Sem dúvida. E minha mãe, ela sempre falou assim, que vai casar, você tem que pegar uma pessoa que vai te pôr na linha. Porque minha esposa fala assim, que ela conversa comigo, se você conversar comigo, eu vou do 8 ao 80, eu quero comprar tudo, quero fazer tudo, quero montar tudo. Uhum. E ela sempre foi meu porto seguro, ela sempre me trouxe para onde eu preciso, sempre me apoiou. As DRs em casa não são constantes, porque a gente já estamos há 9 anos juntos, fora namorando, tal, quase 16. Então a gente já aprendeu um pouco a conviver e eu já aprendi que quando é não, quando é sim, é sim. E quando eu tô afim de tomar uma cerveja, eu pergunto pra ela. Quando eu tô afim de fazer um podcast, eu pergunto, amor, eu tô afim de fazer podcast na segunda? E se ela fala sim, eu venho. Eu costumo dizer para todos os amigos meus, faça, se eu puder dar um conselho, você não vai errar, o seu casamento vai ser o melhor casamento do mundo, porque graças a Deus ela realmente me ajuda bastante. Ela não é uma pessoa má, quem conhece ela, eu brinco sempre, né, com os amigos, você conhece ela, você sabe, ela é muito mais legal que eu, cara. Sem dúvida. É muito mais legal. Isso é até um problema, porque minha família toda ama ela, os meus amigos gostam dela, então assim, se eu vou num lugar, eu levo a esposa, meu pai mesmo, minha mãe, que não fico enchendo muito, né, mas... a Natália e coitado de mim. A Natália é o freio do Paulo. Paulo muito intenso, a Natália serve para equilibrar. 100%. Né? Porque senão a gente 100%. Fica perdido nessa situação. Não, eu não quero nem saber como que é a minha vida sem ela. não consigo nem lembrar. Pronto, homenagens feitas. Natália, tá tudo certo. Você não atrapalhou a vida, muito pelo contrário, só somou na vida dele. Só. Ó, você que tá em casa, tá comentando, claro, obviamente esse podcast aqui é feito para você. E nós nos esforçamos ao máximo dos nossos convidados e tentar tirar o que realmente vocês aí de casa pedem nos comentários. Muito obrigado pelo comentário de cada um de vocês, eu fico muito feliz. E principalmente porque nós tivemos alguns problemas técnicos de hackeamento, tentaram hackear nossa conta no começo do podcast, mas o padre entrou aqui, o padre Márcio Rios, abençoou a live e graças a Deus o mal foi embora. Amém. Aqueles que estavam tentando fazer o mal contra a gente foram embora. Mas eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, esse podcast, se você não conseguir, ou não pegou do começo, ou não pegou do fim, pegou só um pedaço, tem um compromisso, vai lá no nosso canal no YouTube, tá? Nosso podcast, e assiste lá. Esse podcast, a partir do momento que ele acabar aqui no Instagram, ele vai estar lá no YouTube disponível para vocês assistirem, tá? Nós também temos alguns parceiros. Claro que o podcast ele é feito de parceria, não dá pra gente viver sem, né? Estamos aqui com o Best Way da Atlética. Isso eu gostei. A bebida é muito boa. Pode tomar, não? Pode tomar, louco. Como não? Vamos experimentar aqui um pouco. Esse aqui com vodka ia ficar perfeito. Ah, não, aí não pode. Aí não pode. Isso aqui é uma bebida que tem 10 gramas de proteína. Aí eu falo, eu gosto de treinar, sabe, Paulo? Desde pequenininho eu gosto de treinar. Eu gosto de ir lá na academia, treinar. Quem me conhece da academia, me vê de manhãzinha andando aí pelas ruas de Tupã. E sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma boa qualidade de vida. Principalmente depois da Covid. E claro, quem não sabe, eu fiquei quase uma semana internado aí com Covid. Graças a Deus, Deus falou, não é a hora ainda, fica aí meu filho. Então depois disso, me deu um start para cuidar ainda mais da saúde. Eu acho que todos nós deveríamos, né? Cuidar um pouco da saúde, mesmo porque eu já estou chegando nos 40, né? Então a gente já tem que cuidar um pouco mais. Mas obrigado, Atlética, obrigado aos patrocinadores que estão aparecendo aí atrás. Obviamente esse podcast não poderia acontecer sem vocês. Muito obrigado. Ao Paulo também, que eu agradeço novamente. Obrigado, Paulo. Mas calma aí, nós não estamos indo embora, não.
Ainda não, calma aí. Só ia pedir pra Vanessa falar um pouco mais alto no meu ouvido aqui, que ela tá falando baixo hoje. Ela já tá... É verdade, isso é verdade. Só do jeito que o Paulo falou, que o Maurício falou, a Ambev não saiu de você. Não, eu sou... na minha primeira campanha, o pessoal parava, Paulo, para de falar da Ambev, você só fala da Ambev. Na própria clínica, quando eu consegui administrar mais de perto, antes de montar essa empresa de consultoria, o pessoal fala, Paulo, mas você só fala da Ambev, é Pareto, é vendas, é meta, é desafio. E cara, eu gosto muito dessa metodologia de você colocar metas diárias, de desafios diários. Acho que a prefeitura precisa disso e principalmente o que ela mais precisa, o que eu falo sempre, e eu aprendi isso na Ambev, o maior patrimônio que você tem numa empresa são os seus colaboradores. Sim. E eu sinto o quanto isso é importante para a Ambev chegar onde ela chegou e o quanto que a prefeitura precisa disso. Eu, às vezes, vejo e acompanho o trabalho aqui dos colaboradores, os funcionários públicos da nossa prefeitura, trabalhando em carro sucateado, sem EPI, sem condução, sem, às vezes, o equipamento certo para poder desempenhar. E é difícil você entregar resultados assim. Mas calma aí, porque nós vamos entrar nesse assunto que o pessoal de casa tá perguntando exatamente isso. Fala da parte da política. O pessoal tá lá mandando mensagem, fala da política. E claro, como eu comecei esse assunto, eu falei que nós sempre nos preocupamos em atender quem está em casa e falar. E é claro, gente, Paulo Henrique, né, ele vai poder dizer melhor do que eu que aconteceram certas situações aqui na nossa cidade e todo mundo sabe, né? Repercutiu. O Paulo Henrique ele foi cassado pelos 13 vereadores aqui de Tupã. E eu queria que ele abordasse um pouco esse assunto. Claro que eu participei um pouco, estava presente na Câmara, nas atividades lá que demoraram mais de quase 12 horas, de 13 horas de sessão. Para começar a parte da votação, começou às 4 horas, às 4 horas foram 12 horas e depois para a votação mais 2 horas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Paulo, para o pessoal que está em casa, porque até então... Eu sei que o Paulo, ele procurou dar uma, né, vamos dizer, uma conectada mais com a família nesse período, que é muito importante. Sim. Isso, né? É buscar dentro de casa as informações, buscar o aconchego da família. Claro, quando acontece alguma coisa na minha casa, aonde eu vou? Eu vou para perto do meu pai, da minha mãe, da minha esposa. Eu vou para perto das pessoas para que eu possa me reconectar, porque não foi fácil, né, Paulo? Olha, eu sempre tenho dentro de mim que quando eu voltei de São Paulo para cá, um dos motivos era para estar próximo dos meus pais. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu tomei como decisão de vir para cá. E quando entrei na política, só para você entender, porque a gente montou a boate, eu ajudava meu pai na clínica, os sócios na clínica, mas tive a oportunidade de voltar para São Paulo. Uma proposta de emprego, conversei com meu pai, conversei com a minha esposa. Quem não me deixou ir foi a minha esposa, porque ela adorou morar em Tupã, ela ama morar em Tupã. Ela fala, não quero mais voltar para São Paulo não, aquilo lá não é vida não. Você faz favor, arruma um emprego aqui e se vira. E aí acabamos ficando para cá e meu pai chegou para mim e falou, filho, mas você sempre falou da política, você sempre quis ajudar, eu vejo o tanto que você entende da parte administrativa, por que não a política? E eu falei, pai, isso aí quando tiver um pouco mais de idade, eu acho que agora ainda não tô no meu time, eu queria ter uma certa independência financeira até para poder fazer as coisas. E meu pai falou, pô, mas você consegue, tenta, quem sabe? E entramos... Isso em 2017. Isso, e aí a gente foi lá, propôs, tivemos uma excelente votação, ganhamos e aí ficamos em Tupã e aí vi que realmente tem muita coisa para fazer na política. E eu sempre falei, Helris, que eu ia sair ou ia entrar na política pela mesma porta. E prezo isso, e falo isso para todo mundo. As pessoas às vezes me falam, pô, mas Paulo, mas será que o que você poderia fazer de diferente? O que você talvez mudaria nisso tudo da tua vida? Eu sempre falo que eu não mudo nada na minha vida, porque eu sempre peço para Deus me abençoar, me mostrar o caminho, mas não o caminho mais fácil. E na política a gente precisa ocupar espaços. Você está já quase um ano comigo, já me assessorando, e ver que o que eu sou aqui fora, eu acho que é isso que realmente me traz essa tranquilidade de entrar na política, é a mesma pessoa.
Aprendi também na Ambev que eu tinha um chefe meu que falava, não adianta você ser na minha frente uma coisa e com o vendedor outra. Então, seja sempre a mesma pessoa. E essa pessoa que eu sou foi o que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, de ser verdadeiro, de falar quando gosta, de quando não gosta, de buscar sempre a verdade. E, infelizmente, a gente viu aqui na nossa cidade que houve alguns interesses. E alguns interesses que se somaram para nos tirar da política. O primeiro, dos vereadores que querem um aumento de salário. E a gente sempre falou que é contra o aumento do salário. A gente acha que a Câmara, a Prefeitura, a gente precisa ter uma cidade melhor para buscar um salário melhor. Hoje a cidade não está bem avaliada para você querer aumentar salário de vereador que sai em 52% do salário, que é o que eles estão comentando aí. O prefeito ganhar a mesma coisa que um governador. Outras coisas é que a gente sempre foi contra algumas, né, aumentar diária de viagem. É muita responsabilidade com o dinheiro que é público. O seu, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser rasgar, você rasga. Se você quiser torrar, você torra. Mas o que é público, não, né? O que é público, tem gente que às vezes precisa desse dinheiro para poder ter uma vida melhor. E, infelizmente, também começamos a ter uma postura um pouco mais combativa daquilo que acontece. Eu não tenho nada contra o prefeito Caio. Acho ele muito uma pessoa inteligente. Chegar com a idade dele como prefeito não é fácil. Mas acho que a parte de você ser gestor está faltando. E a gente acabou sendo bem combativo, mostrando os vídeos. Tive a oportunidade, eu costumo dizer que Deus vamos colocando pessoas boas. O Helris conseguiu mostrar isso com seus vídeos. Até o pessoal falava que parecia o Datena, né? Que tinha lá, fazia. Os caras estão te atacando, hein? Não sou eu não, agora é você. E às vezes o pessoal ficava bravo com a gente, que a gente ficava mostrando vídeo. Mas nada mais do que o que estava acontecendo na cidade. E infelizmente a gente foi caçado, não por nada, mas pelo fato de tirar a gente da política. E isso os advogados me pediram para não comentar muito, até que a gente tenha toda a parte da justiça dar o seu veredito. O mérito ainda da nossa defesa não foi nem avaliado. Nós estamos aguardando a justiça tanto daqui quanto da justiça da segunda instância para falar da questão do prazo. Que é o que estão perguntando agora também. Se há uma forma de reverter esse processo. Sim. Sim. Não depende mais da gente, depende agora da justiça e dos advogados. Quando a gente contratou, até quero agradecer novamente a minha mãe e meu pai, que são sensacionais nisso, e a minha esposa também, que me ajudou a pagar. E minha mãe sempre falou, se você precisar de advogado, minha mãe e meu pai, né? Se você precisar de advogado, a mãe e o pai vai sempre te ajudar. Mas assim, a gente vai fazer vai colocar em pauta o que está acontecendo. E se a gente entender que aquilo que você está fazendo é merecedor da nossa ajuda, nós vamos ajudar. Se você precisar de advogado por corrupção, ou se você precisar de advogado porque você fez coisas erradas, ilícitas, você não conta com a ajuda do pai e da mãe. Até tem não assinei nada de documento, mas tem um documento firmado entre a gente que se algum dia eu mexesse em alguma coisa que não fosse certo, tudo aquilo que meu bisavô, meu avô, meus pais, e até eu mesmo, mas mais a parte de pai, mãe, avô e bisavô, eles iriam, de uma maneira ou outra, me cercear. Então, se eu mexesse em dinheiro que não era meu, aquilo que vem bem dito, que é a herança dos meus pais, lá atrás eu ia ter problema. Então, e dei esse compromisso para eles, até para eles ficarem tranquilos de não entrar na política para levar vantagem ou ter alguma vantagem financeira. E nesse sentido da política, de ajudar, de fazer, de contribuir, Helris, é algo que eu vi que precisa, cara, porque você pega uma cidade igual a nossa, com um orçamento de agora, vai votar agora um orçamento de quase 340 milhões de reais. Às vezes faltar remédio, às vezes faltar médico, às vezes não sou contra fazer festa, não sou contra fazer nada, mas você precisa ter realmente um pouco de prioridade e planejamento. Mas sobre os advogados, o que eles comentam? Paulo, nós entramos com um processo na segunda-feira, véspera daquela cassação, certo. Na quinta. Entramos com uma liminar, o juiz deu, mas depois ele repensou, não analisou o mérito, tá para analisar o mérito. O mérito ainda não foi analisado. Como o juiz da primeira instância, ele não deu a liminar, a gente entrou com uma ação no TJ pedindo a liminar. A desembargadora falou que pelo prazo e pelo fato da gente não perder nada em ter tido aquela sessão, assim, em questões das nossas
dos nossos direitos jurídicos, ela também não impediu de que acontecesse, mas o mérito de tudo aquilo que a gente colocou naquela ação não foi julgado. Então as pessoas, mas e aí? E quando que vai ser isso? Nós estamos pedindo para os advogados, também solicitando para a justiça. A justiça não tem só o meu caso, por mais que eu queira. Sem dúvida, a justiça tem vários casos para analisar, por mais que a ansiedade da população peça para a gente, Hellis. Claro, claro. Mas a gente está no tempo da justiça, a gente está muito tranquilo e muito confiante em Deus e principalmente nos advogados e na justiça aqui, que a gente vai conseguir voltar, que a gente vai não ser inelegível, porque não foi só a cassação. O que eles queriam era deixar a gente inelegível. E não sei porquê. Na verdade, eu até imagino, mas é porque talvez a gente estivesse crescendo. Eles já falam... adotando uma postura pré-campanha. É só você ver. Enquetes que a gente faz, não é só aqui, é no Melhor do Tupã, no Mais Tupã, que eu quero mandar um abraço pro Diego e pra Sem Mari. dúvida. Diego, Mari, obrigado, viu, são Mari? Parceiros. Vocês estão 10 aí. O trabalho que o pessoal do Mais Tupã faz e desempenha para Tupã é muito importante, porque eles desempenham um trabalho jornalístico. Sim, né? E não tem. Você quer falar alguma coisa hoje, o pessoal não vê G1, vê Mais Tupã. E realmente isso é graças ao trabalho deles. Sem dúvida, são os primeiros muitas vezes a dar a notícia. Sim, né? trabalho. Abraço, Mais Tupã aí. E enquetes que foram feitas lá, falando do nosso trabalho, falando de possíveis candidatos para prefeito e o nosso nome sempre sendo o primeiro, né? E isso fruto do trabalho das pessoas que acreditam na gente. E isso incomodou muito, e incomoda muito. E infelizmente a gente tem ataques de haters, ataques de fake no nosso Instagram. Aqui hoje também tivemos por 2 vezes. A gente, né, até no Rotary, quando eu virei presidente do Rotary lá atrás, no dia que era online, entraram pessoas para tentar derrubar também. Então, assim, eu já não fico mais assustado. Você já está acostumado. Já. Sim, faz calejado. Isso me traz tranquilidades. Então, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente agradece. Nós fomos na missa ontem, aqui na Matriz, e minha esposa tem muita comigo, o pessoal parando a gente, conversando, pedindo, falando. Isso que é legal, né? A gente acabou tirando uns dias de férias com meu pai e com a minha mãe. Eu viajei com a minha mãe, depois com a minha esposa, com a minha sogra. Depois eu viajei com meu pai e com a minha esposa para ver meu avô. E aonde a gente vai, as mensagens que a gente recebe são todas motivando a gente. Então a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente pede só para que seja o menos traumático possível, porque já foi bem traumático. Não digo por mim, porque isso foi uma escolha minha, mas eu digo pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha sogra que está nos assistindo, que eu quero mandar um beijo aqui, Regina também, que é minha parceira, sempre foi, sempre vai ser. Inclusive a sua mãe falou para você adotar um compromisso aí de treinar novamente, que você tá um pouco fora da... Ai, mãe, não fala isso pro Hellis, não, que ele já... Tá precisando treinar, já Paulo. Pega no meu pé. Ir pra academia. Eu tô malhando só no Baraçu, quando eu posso, e quando a Natália deixa. Então, assim, são coisas que a gente agradece muito, mas a gente não quer que a família sofra, né? A gente vê pessoas atacando, falando o que fizeram com a gente no dia da sessão lá, quase 15 horas. Minha mãe, com aquele depoimento dela. Meu pai, que ficou lá, a pressão dele já subiu com 3 estentes. A minha maior preocupação era que ele pudesse dar algum problema ou para ele ou para minha mãe. E como ele já tem esse problema cardíaco, eu pedi para que ele, né, não se ausentasse, não ficasse lá. A quem agradeço, a Lisângela, a esposa, a Sandra, a esposa da minha mãe. E a gente vai enfrentar, mas a gente fica só um pouco temerário por causa da esposa, da filha. A gente tem alguns receios, a gente sabe que a política é um jogo sujo, mas a gente confia muito em Deus e o que for para ser vai ser. Vamos entregar na mão dele, vamos esperar a justiça falar. A gente está um pouquinho mais quieto, não porque a gente quer, mas porque o advogado já puxou a nossa orelha. Mas a gente não aguenta quando a gente vê um show de segunda-feira custar 170 mil reais mais caro que um show numa sexta. E é só Deus na causa, porque, né, ninguém consegue justificar o injustificável. Mas a gente não briga com o Caio porque a gente acha que ele é uma pessoa ruim. A gente só quer que realmente a gente tenha dinheiro para fazer as pontes, cuidar das estradas, cuidar das praças públicas. Você como vereador hoje, cassado, obviamente, está
afastado não da política, né? A política você não conseguiu afastar da política. Obviamente, você é uma pessoa pública. Isso aí é nítido. Nos seus comentários, você fala isso, que as pessoas abordam você. Eu tenho certeza que algumas ainda procuram você. Claro, porque é o papel do vereador. E quem votou em você te cobra, com certeza. Qual que é hoje, talvez, a demanda que é mais solicitada para você, Paulo? Saúde. Saúde é algo... Saúde e emprego é algo que todo dia alguém pede algo, pede uma cesta básica, pede um remédio, um exame. A gente, infelizmente, está com uma dificuldade muito grande com as consultas e os exames aqui pelo AME, e isso acaba respingando totalmente na prefeitura. A gente sabe que uma Santa Casa como a nossa, que atende uma região e trabalha com 95% da tabela do SUS, você enxugar gelo. Então a gente sabe da importância que tem que ter a Santa Casa, então a gente tenta sempre se ajudar a Santa Casa. A gente deixou alguns amigos, por mais que as pessoas, tem pessoas que não gostem da gente deixou muitas portas abertas. Eu sempre falo para todo mundo e aprendi isso, que a vida é um grande corredor cheio de portas. E se você fechar uma delas, ou se você começar a fechar muito dessas portas, em algum momento você vai precisar, às vezes, fazer o que está acontecendo hoje, dar um passinho para trás, para depois dar 4, 5 passos para frente, abrir portas. E se você fecha essas portas, você às vezes não consegue ajudar. Quem me ajuda bastante também é o Renatinho da Garagem, um amigo que eu ganhei aqui na política. É um cara que realmente, quando eu posso e pode me ajudar, sempre está me ajudando a desatar alguns nós aí da população que nos procura. E a gente sempre procura buscar dentro das secretarias, tanto de saúde, quanto de obra, quanto de esportes, das secretarias aqui dentro da prefeitura, esse atendimento, e a gente sempre é muito bem atendido. De novo, eu não tenho problema com a prefeitura, eu não tenho problema com os colaboradores da prefeitura. O meu problema é simplesmente, às vezes, a falta de planejamento. E nada contra você investir o dinheiro do turismo às vezes no Eco Resort ali que vai fazer o asfalto, mas a minha preocupação, que a gente sempre bate, mas por que não faz ali o 7? Por que não termina a obra do country? Por que não faz um mapeamento? A gente já conversou bastante disso, um mapeamento de todas as cachoeiras que a gente tem aqui, faz o circuito de cachoeiras para poder dar essa opção para quem vem de fora conhecer. Por que a gente não realmente não trabalha essa parte das estradas rurais que a gente precisa aqui melhorar? De fato, não é só aquela que leva para lá, mas as outras que levam ali para o 7. Varpa, que tem 2 pontes, que tinham 2 pontes até 10 anos atrás, hoje tem uma, Malemar, que é a ponte dos imigrantes, que poderia ser feita uma bela ponte, a outra ponte ali para cima, dentro da cidade, que a gente poderia utilizar como tirolesa. Expedição de Varpa que tem aqui, que realmente a gente poderia estar contribuindo. Eu lembro que o Júnior quer mandar um abraço, ele falou: Paulo, eu queria tanto que iluminasse o trevo, não só o trevo que vai ali por Quatá, pela Vicinal, mas aquele outro trevo que recebe ali o pessoal que vem de Herculândia, que é onde mais chega os turistas aqui vem da região, geralmente da capital, né? Isso, então, eles vêm de Marília, da região, né? Então eles vêm por Herculândia, eles não vêm aqui por Tupã, Quatá, sentido Quatá, e entram em Varpa. Então eles cortam um caminho ali por Varpa, por dentro de Herculândia. Fazer parcerias com Arco-Íris para poder usar a questão indígena. Nós temos museus aqui na nossa cidade que fecham de final de semana. Então, sei lá, vamos pegar o turismo? Vamos pegar a parte de desenvolvimento? Nós temos um distrito industrial que foi comprado terreno que até hoje não tem infraestrutura. A gente não consegue competir com outras cidades menores que a nossa, porque a gente não consegue dar terreno para poder dar oportunidade de trabalhar. Então, eu vou passar pela política, Helris. É isso, é a garantia que minha esposa tem de que para eu poder continuar. Eu não quero fazer da política um meio de vida, mas eu quero fazer da política uma ideia para que as outras pessoas que estão nos assistindo tenham vontade. Por mais difícil que seja, por mais que as pessoas possam às vezes entender que é um jogo sujo, só é sujo porque a gente não participa. Só fazem o que eles fazem porque eles entendem que chega na época da campanha, um tanque de combustível, uma cesta básica, uma camiseta para um time de futebol, um jogo de bola, e isso faz com que a população vote. Mas eu tenho muita fé que as coisas vêm mudando. Esse processo de cassação meu mostrou para muitas pessoas que estão nos vendo que realmente precisa da população participar. A rede social, ela é muito forte.
para levar essa informação. Então não adianta a gente querer maquiar, não adianta a gente querer embelezar a cidade no último ano, porque a população sofreu 3 anos com essa gestão e a população não quer só no último ano. Ela quer em todos os anos, ela quer um planejamento, ela quer saber onde ela vai chegar. E hoje, infelizmente, na nossa cidade, como em outras cidades, a gente não tem um planejamento. Se você perguntar aonde que Tupã quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, ninguém sabe. Só sabe o dia de amanhã. Vamos fazer um canteiro. Nada contra o canteiro central, eu acho que vai ficar muito bonito. Pena que os outros não são tão bonitos, bem cuidados. Mas vamos pensar em fazer um canteiro? Vamos. Como que está a captação de água pluvial? Não tem. Pô, será que talvez não era melhor fazer captação da água pluvial para depois fazer o canteiro? Ah, não, vamos fazer a parte de cima que é bonita. Foi uma questão que você apresentou também, né, Paulo? Ali na não fui eu, não. Quem apresentou isso daí foi lá atrás. O Manuel Gaspar contratou uma empresa que fez um baita de um projeto. Acho que na época custou R$700 mil. Tá lá o projeto, foi pago. Tem vereador que sabe que isso aí foi, né, muito discutido lá atrás. O dinheiro do DAD era para ter feito aquela obra de lá, da Avenida Tamoios. E não foi feito. E pegaram o dinheiro, levaram para o Caute, porque a gente ia perder. O Caute está lá parado, jogado às traças, literalmente. E a Avenida Tamoios, o que era para ter sido feito, que é a captação da água pluvial, não foi feito. E aí agora nós estamos pegando, sei lá, tá fazendo de trás para frente? Vamos começar fazendo a parte de embelezar, vamos começar com o jardim de inverno, para depois fazer a parte da fundação, da captação. É isso que eu falo. Ah, mas na hora que ficar pronto lá vai ter um monte de gente tirando foto, vai ficar bonito, lindo. Mas na hora que estiver chovendo, como que vai ser? E a hora da Baixada da Imorés, a Baixada da Caingangues? Então, assim, não é só o bonito. A gente quer aquilo que seja realmente efetivo para a cidade. Porque fazer só embelezar a praça, embelezar reinauguração sei lá, de algumas praças aí, com aquele brinquedão, é legal, não é ruim. Mas e de concreto? E aquilo que realmente vai trazer desenvolvimento, emprego para a cidade? O que está sendo feito? Sei lá, está passando o tempo e eu tenho medo de entregar uma cidade, às vezes, não melhor da forma que a gente pegou. E isso realmente, estamos perdendo oportunidades. E essas oportunidades, uma hora vai ter um preço que a gente vai ter que pagar. E claro que nós estávamos falando da família e tudo mais. Essa questão da família, a gente percebe que em tudo que você diz é muito presente, né? Tanto da sua mãe quanto do seu pai, da família em geral. Tanto da Natália, e agora a Larinha para te dar um pouco mais, né, de força aí, né, Paulo? Isso isso aí é muito bom, porque a gente percebe nisso. E a Larinha, eu acredito que chega para te dar uma pilha, um gás ainda maior, né? Até para que você pense em deixar, qual cidade que você quer deixar para sua filha no futuro? Olha, eu tenho comigo, Reauris, o que eu nunca imaginei, né? Eu sempre gostei de criança. Eu gosto mais de idosos. Eu adoro criança, assim, mas adoro idoso. Sim, se eu tiver uma criança e um idoso, eu sempre vou brincar com o idoso, ajudar o idoso. Isso eu sempre gostei. E filha, para mim, foi um presente de Deus, tanto para mim como para a Natália, porque a gente estava tentando já há 3 anos, não conseguia, estava difícil. E quando veio sem a gente esperar. Veio realmente um presente de Deus. E mudou. Eu achei que eu era agitado, depois que minha filha nasceu, eu realmente dei uma desacelerada em algumas coisas. Hoje, eu não almoçava em casa, às vezes eu ia sem almoçar. Você sabe que eu não almoço, então eu vou direto e faço aquele regime intermitente que não presta pra nada, só serve pra comer cheeseburger no final da noite. Mas às vezes não almoçava. Hoje eu faço questão de almoçar. Hoje eu faço questão de estar mais presente com a minha esposa, né? Até porque criança suga muito, ela tem uma energia gigante, né? Eu adoro ter a oportunidade de acordar com a minha filha, então minha filha acorda por volta das 8, 8h30. Eu gosto de estar com ela nesse horário. E aí então eu já começo a trabalhar pelo celular de casa, mas eu quero. Oi, papai, bom dia, papai. Dormir também é muito gostoso. Levar na escolinha, buscar na escolinha. Eu quero estar presente. É um presente que Deus me deu. Talvez a gente não vai ter outro filho. Estamos conversando isso, né, amor? Estamos, né, já tá negociando. Negociando, né? Mas a gente eu tô com uma certa idade. Nas planilhas?
Não, isso aí eu cansei desse negócio, não tem planilha, não. Fazer filho, gente, não planeja. Não? Quanto mais você planeja, menos você faz filho. Exatamente. E você nunca vai estar preparado, você nunca vai achar que você está preparado. Então faça filho, eu recomendo para todo mundo que tenha, a gente já conversou disso também. Sim. Mas é muito bom e eu quero deixar um legado. Eu quero saber que não só, graças a Deus, as condições dos meus... Eu falo muito porque eu não tenho vergonha. Meu bisavô lá atrás, eu tinha uma bisavó, a Lula, por parte de mãe, ela fazia xepa na feira. E eu sempre achei isso muito legal. E eu nunca entendi. Xepa pra mim é ir no horário da feira que é mais barato. A minha bisavó, ela literalmente, a gente morava na frente da feira. Então ela pegava aquilo que o pessoal jogava fora e aproveitava. Minha mãe fala que ela queria comer, às vezes, pipoca no cinema. Minha bisavó não deixava comer pipoca no cinema. Porque ela falava, o preço que você vai pagar na pipoca, eu compro um saco de milho e faço milho pra vocês o mês todo. Então a gente aprendeu a ter muita... cuidado com a questão do dinheiro, e a gente sabe que eu tenho certeza que eu vou poder deixar um mundo para minha filha, mas minha filha não vai morar numa bolha, ela vai morar numa sociedade, e não adianta nada você ter condições e enquanto tem pessoas passando necessidade, pessoas que querem e precisam às vezes de um tratamento de saúde, que precisam às vezes de comida, de ter uma boa alimentação, de ter uma merenda que você vai lá e vai comer carne, sabe? Ter carne, não é carne moída, é carne. É uma alimentação que vai, sabe, que tem que ser... A cozinha piloto nossa é muito boa, mas eu sinto que precisamos ter, sabe, um investimento alto nisso, porque tem criança que às vezes só come aquilo que tá lá na escola, na merenda da escola. E às vezes é a única refeição dela do dia. É a refeição principal. E a gente sabe que isso muda a vida de uma criança, o desenvolvimento de uma criança. A gente precisa realmente estar onde o Estado não está. Pô. Você pega lá nas casinhas ali, no Jamil do Alibe, ali na Zona Leste, na própria Zona Sul, em alguns lugares, a gente vê que o Estado não está presente, a gente precisa estar lá, a gente precisa estar lá com acompanhamento, a gente precisa ter a gente está tentando buscar esse centro ali do lado do Thiago Leandro, porque a gente vê as crianças brincando na rua, porque não tem um local apropriado para brincar, o esporte não tem o desenvolvimento para fazer, de fato, os programas de segundo turno. Então, assim... Eu não tô preocupado, claro que eu tô preocupado em fazer festa, como eu comentei, eu fui dono de boate, sempre gostei muito de festa, mas é fazer a festa consciente. Eu não posso querer fazer festa, todo ano tinha festa em casa, mas às vezes as festas eram um cachorro quente, um bolo que a gente mesmo fazia em casa, mas tinha festa. Mas a gente sempre também tinha o ensino, a educação. Meu avô sempre brincou muito, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Não é só para ganhar de trabalhar, mas é questão de estudar. Então a gente tem que ativar o Unesp, Instituto Federal, Paula Souza, cursos técnicos, olhar para as nossas empresas aqui, para voltar isso para cá. Vai fazer uma Isapit? Eu acho lindo fazer Isapit. Eu acho que Isapit precisa ser um negócio diferente. Mas por que não usa a questão do amendoim? Na questão da pecuária nossa, que se perdeu ao longo do tempo, Márcio Vassoler, sentar com ele, sentar com os agricultores, com os pecuaristas e ver o que a gente pode fazer para transformar a Tupã mesmo na terra do amendoim. Sim. Não é simplesmente trazer show caro, fazer algo que a gente depois vai se arrepender porque gastou-se milhões e às vezes não trouxe vantagem nenhuma de fato para a população. Trouxe o show, mas o legado disso daí é muito pequeno. Não é isso. Acho que a gente tem que se preocupar com muito mais. É trazer o show, mas o que nós estamos fazendo pela cultura, o que nós estamos fazendo para os artistas da nossa cidade, o que nós estamos fazendo para a educação da nossa cidade, para a saúde da nossa cidade. Será que gastar 3 milhões numa festa, será que talvez não seria melhor sentar com a Santa Casa e fazer Santa Casa, vamos fazer um planejamento aqui para a gente fazer algumas cirurgias que o Estado não está fazendo, chamar os médicos e fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que gastar com divertimento é algo que é importante, mas ele passa muito rápido. E saúde, quem tem dor não consegue esperar, quem precisa realmente de um atendimento é algo que a gente precisa. E principalmente também dar condições para as pessoas terem o seu trabalho, que eu acho que é o principal. Ter um distrito industrial que eu consiga trazer empresários para vir para cá. Não o que a gente tem hoje.
totalmente, às vezes, na terra, sem condições, e às vezes a gente perdendo para Pompeia, que a cada dia passa, tem mais empresas indo para lá, indo para Quintana, indo para Iacri, indo para Bastos, e a gente às vezes aqui parado no tempo e preocupado para saber que artista que vai ser na Exapit do ano que vem, e isso não vai trazer desenvolvimento para a cidade. A gente percebe que pós-Exapit, eu estava comentando isso até com uns amigos, pós-Exapit a cidade deu uma murchada. Murcha, É natural que isso, porque a pessoa que estava ali guardando um recurso para poder ir para a Exapit gastou o recurso. R$40 para pagar o estacionamento, que nem para o hospital gente. Eu vou ficar quieto aqui para não... O advogado pediu para não falar. Então a gente passa por um período, né, que é o pós festas, né? Claro que isso é bom, isso traz, né? A gente precisa sim, mas claro, como você disse, né? Com uma certa responsabilidade, e era exatamente isso que eu queria saber de você, a respeito do futuro e tudo mais. Você, quando vereador, falou muitas vezes isso, né? E isso deixou bem claro, porque as pesquisas mostravam, né, as pesquisas feitas aí pelo portal Mais Tupã, essas enquetes e pesquisas que ficaram bem nítidas, e a população entendeu isso. Você ainda, caso você retorne como vereador e tudo que vocês estão buscando nesse sentido, você ainda tem o pleito para ser prefeito ainda? Você acredita que isso possa ser uma direção para você ano que vem? Olha, hoje se eu falar que eu não gosto de política, que eu não vivo política, e em casa nós temos várias DRs, né? Discutir relacionamento eu e minha esposa quase diário. Uhum. Esse final de semana a gente já discutiu de novo, com a minha mãe, com o meu pai. Em contrapartida, quando eu saio na rua, as pessoas me param e me estimulam a querer continuar. Isso me motiva. As várias mensagens que eu tenho no celular, às vezes eu não consigo responder todas, peço desculpas aqui já. Que é o pessoal que está perguntando aqui, né? E a ideia nossa realmente é não abandonar a cidade, não, isso de maneira nenhuma. Se ser candidato ou não ser candidato, nós vamos estar muito próximo da população, até porque a gente vive na cidade. Por mais que a gente sofra perseguições, por mais que a gente receba ataques, por mais que a gente saiba que, às vezes, politicamente as pessoas querem prejudicar até a empresa do meu pai e de outros sócios, que meu pai não é dono sozinho. A gente sabe que isso acontece, mas a gente entende que também que a gente não está querendo mal de ninguém. Eu não quero mal de nenhum político da nossa cidade. Eu só quero ser respeitado e principalmente que respeitem a cidade, a população da nossa cidade, que façam mais pela nossa cidade. Então a gente tem interesse sim de continuar ajudando, se possível, e com a justiça sendo candidato, se não sendo um candidato, apoiando algum candidato, com certeza. Mas falar que eu vou ser candidato hoje, eu tenho que ter um pouco de tranquilidade, até porque eu tenho que viver o momento. Mas não quer dizer que eu não vou deixar de planejar. Quinta-feira vai ter uma reunião grande aqui junto com o Douglas. Quem quero mandar um abraço grande também, um parceiro, um amigo, que nós vamos ter uma reunião quinta-feira aqui para falar e tratar um pouquinho desse assunto. Eu quero mostrar para a população que não existe, o Helris, um salvador da pátria. Eu não vou ser sozinho. Minha mãe fala, mas filho, se eles já fizeram isso com você como vereador, imagina se você for prefeito. Eles vão te perseguir, eles vão... Nossa, aí minha mãe já começa... né, como uma boa mãe, se preocupar. Eu falo, mãe, tempo ao tempo, provavelmente se for pra gente ser prefeito, a gente vai ter uma Câmara forte. Eu acho que a gente precisa cobrar dos vereadores. Eu não quero ser bajulado, eu quero ser cobrado. Mas cobrado por uma cidade melhor, cobrado para que a gente entregue mais resultado, cobrado para que não fique o parque indígena indo ali para Bastos, ali do lado ali da Proeste, ali onde tem aquele espaço abandonado, para que a gente não tenha um parque ecológico abandonado, para que a gente não tenha as obras da macrodrenagem abandonadas, as vicinais abandonadas. A gente tem que cobrar do prefeito para que a gente consiga administrar isso bem feito, e o prefeito não consegue fazer isso sozinho. E não é com tapinha nas costas. Então, eu sempre falo para todo mundo, eu vou passar pela política, eu não fico achando que eu vou ser eterno, que eu vou ser prefeito, e eu vou provavelmente dar um pontapé e provavelmente outra pessoa vai ter que assumir, porque a política é algo que te demanda muito tempo. Então você tem que formar outras pessoas. Isso a gente aprendia muito na Ambev, que você só podia dar o próximo passo, o Hellis, quando você deixava pessoas melhores que você
atrás de você para assumir o seu posto. E aí você poderia sim assumir outras responsabilidades. A gente precisa ter uma Câmara atuante. A gente já teve um processo aqui de maturação, eu acredito que a gente vem crescendo, mas a gente precisa ter, de novo, novos candidatos que busquem não vantagens de ter cargos, secretarias, mas sim que tenham interesse de sentar com o prefeito e falar: prefeito, não tá bom isso, não tá bom isso, não tá bom isso. O prefeito não pode ficar bravo, não. O prefeito tem que olhar o que tá ruim e melhorar. Porque só fazer e só tapinha nas costas não vai te levar onde você quer. Então a gente tem intenção, se tudo der certo, é claro, mas a principal intenção é continuar ajudando a nossa cidade. Não tem intenção de ir embora de Tupã, não tem intenção de sair, né, de abandonar aquilo que eu acredito de desenvolver a nossa cidade, ou pela política, ou por uma ONG, ou estimulando outras pessoas para entrar, que é isso que eu quero deixar de exemplo. Por mais difícil que seja, a gente tem que participar. Senão, alguém vai tomar conta disso. E aí depois a gente não pode reclamar do que a gente vai colher lá na frente. Pessoal, Paulo Henrique Andrade hoje aqui no nosso podcast. Muito legal. Foi difícil um pouco essa questão da gente conseguir formular toda essa agenda, mas graças a Deus, nessa segunda-feira estamos aqui ao vivo com ele. E para você que está chegando agora, ou para você que não pegou o começo desse podcast, nós vamos estar disponibilizando logo após essa live aqui no Instagram, no YouTube. Então, para você que não pegou essa live, esse podcast por inteiro, vai lá no YouTube, nosso podcast, e pode assistir na íntegra, tá bem? A gente pode falar. Não, eu tô lendo a Mari aqui, alô, maloca da Alphaville, que às vezes, eu, graças a Deus, eu cresci ali na Zona Sul, ali e minha mãe deixava a gente muito ir pra casa da Lucinda, que eu quero mandar um beijo aqui pra ela. A gente podia passar o final de semana na casa dela, era uma secretária que a gente tinha em casa. Então a gente cresceu no meio de tudo, né? Minha mãe sempre aprendeu a gente se misturar. E aí a Mari tá mandando alô, maloca Alphaville. Não é maloca, não. Você poder se misturar, Mari. E graças a Deus, minha mãe me ensinou. Meu pai e minha mãe me ensinaram muito isso. Olha lá, vamos mandar abraços aqui pro pessoal que tá nos assistindo. A Mauri, um abração, a Mauri. A Beta, a Keila. Esse pessoal aí já é nosso aqui, viu? O pessoal que assiste a gente aqui, alguns nomes que a gente fala, já são figurinhas aqui carimbadas. Entra ao vivo lá, o pessoal já entra também. Agradecer os nossos parceiros aqui, esses que aparecem aí também, que sem eles, obviamente, a gente não ia conseguir estar realizando esse podcast. E tá mostrando um pouco dessas personalidades, do que acontece no cotidiano aqui da nossa cidade, as personalidades, as pessoas que olha... Por incrível que pareça, Paulo, eu converso muito com pessoas aqui e eu falo que esse espaço aqui está servindo para que eu possa estar trazendo novamente para perto de mim pessoas conhecidas, aquelas conhecidas e as não conhecidas, para que eu possa estar conhecendo, para que eu possa estar conversando e até descobrindo coisas novas. Uma coisa muito interessante foi com o padre Márcio Rios. E ele estava aqui conversando e nós não sabíamos nem metade da história do padre. Então aqui nós passamos a saber, os nossos convidados também passaram a conhecer um pouco mais do padre, que hoje celebra as missas na Auxiliadora e que, nossa, me surpreendeu bastante. Assim como você hoje, muitas coisas que a gente, apesar de conhecer, estar próximo, nós não sabemos. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, Paulo, e mandasse uma mensagem para o pessoal de casa. Reores, mais uma vez eu agradeço o espaço e quero falar para você que está mandando as mensagens positivas que a gente vem recebendo, não só no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e falar que realmente a gente tem um propósito. E o propósito é muito maior do que qualquer eleição, do que qualquer outra coisa. É deixar uma cidade melhor, é poder ajudar a nossa sociedade, é poder motivar você que está assistindo e que tem vontade também de participar da política, a boa política, do bom combate. A gente sabe que a cidade precisa de pessoas que queiram, assim como eu, assim como nós aqui, estar colocando o seu nome à disposição. Não é fácil, mas venha participar, sabe? Vai na sessão camarária, cobre dos seus vereadores, cobre do prefeito de uma maneira ordeira, claro, com muita educação, mas que cobre o desenvolvimento da nossa cidade. A gente precisa disso, a gente precisa entregar algo melhor
e sem essa cobrança não tem sucesso. Então, agradeço, nós temos realmente a certeza de que Deus vai... Caiu de novo? Não. Que vai... Agora eu tô assim, eu olho pro o Harris faz uma caretinha, eu já olho para ele. Acho que é a Vanessa dando feedback nele. Mas a gente tem muita confiança em Deus. A justiça divina, ela pode demorar, mas ela não falha. Ela tarda, mas não falha. E a gente às vezes acha que tem que ser no nosso tempo, a gente confia que vai dar certo, e se não der certo, a gente vai continuar morando aqui na nossa cidade, vai continuar ajudando, vai continuar motivando outras pessoas que entrem na política, Hellis. Só tem essa maneira de a gente mudar, só tem essa maneira de a gente evoluir, que é partindo pela política, que é partindo de pessoas que queiram, de fato, ajudar a nossa cidade, a mostrar que tem um caminho, sim, que é através do trabalho, e é assim que nós vamos desenvolver a nossa querida cidade de Tupã e com certeza toda a região. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé nisso, Hellis, e tenho essa paz comigo, e essa paz que me mostra o caminho que eu sempre peço para Deus para poder trilhar. E a gente vai continuar buscando sempre isso, uma cidade cada vez mais justa e eficiente, não só para quem mora aqui no centro, mas principalmente para quem mora nos bairros. Não que a gente não queira administrar para todo mundo, mas é principalmente para administrar para quem está lá. Porque às vezes a gente tem condições de viajar, a gente tem condições às vezes de ter uma piscina em casa, de ter um clube, de poder, né, ir para um pesqueiro. Mas e quem está lá no bairro? Que às vezes não tem nem lâmpada acesa, não tem uma praça bem cuidada, não tem um local para você levar os seus filhos. Às vezes as praças estão fora dos locais onde realmente precisa. Está aqui no Parque das Nações, está aqui no Parque Universitário, mas na Zona Leste, na Zona Sul, não tem uma pracinha que a gente consiga levar as nossas crianças e dar uma condição de vida para que a gente possa, para todo mundo, e principalmente para os que mais precisam, uma qualidade de vida para poder se transformar numa pessoa melhor através do trabalho, não só através de auxílios, que a gente sabe que no primeiro momento é bom, mas o que vai dignificar uma pessoa é o trabalho, através do seu trabalho que ela vai realmente poder ter a dignidade de ser uma pessoa melhor. Então é isso que a gente vai buscar sempre. Paulo, obrigado pela sua vinda aqui, conseguimos conciliar essa agenda aí, graças a Deus. Saiba que o podcast aqui está aberto para quando você quiser voltar, tenho certeza que o pessoal aí de casa também. Eu vou mandar uns abraços aqui, porque tem bastante gente assistindo a gente, e eu agradeço, viu, pessoal, aí no Instagram. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui, e peço desculpas desde já, tá? Nos perdoem, mas infelizmente nossa conta aqui no início, como anunciado às 8, sofremos alguns ataques aqui, né, ao vivo, e aí a gente caiu, tentou entrar várias vezes, mas tá sendo assim hoje. Né? Nunca aconteceu, mas infelizmente está acontecendo. Você é de casa, muito obrigado. Aqui o que eu quero também cumprimentar o pessoal aí. Pode falar, Vanessa. A Janine Ieda. Janine Ieda. Pode chamar de Janine. Para os íntimos é Janine. Janine. Parceira. Beijo, aí, Janine. Mandando um abraço, um beijo para você. Samara Rodrigues está aí também. O personal Caio Lopes. Caião. Estudou com você aí. Tô com o kit ali, Caião. Verdade. Vou levar. Tá aqui, vou levar e vou usar, tá? Já serve de incentivo, né? Não, e o Caio estudou comigo, cara. Eu vejo quanto que eu tô ficando pra trás, sabe? Que eu vejo como que ele tá bombado, mano. E vejo que eu tô ficando meio sedentário, sabe? Isso aí é problema, viu? É problema puxando problema. Vamos fazer o quê? Eu ainda tenho cabelo, tá? Ó. Maurício Ragovesi. É o esposo da Janine. É mesmo. Michael Ferrara está aqui também. Como sempre, o Clebinho Soares está aqui também. Pessoal... O Clebinho, parceiro. E as pessoas não entendem a cobrança, mas eu sempre falo bastante que o Clebinho... Tá aqui o Lê também, o Renatinho, que entrou aqui, também quero mandar um abraço. A gente vai mudar essa cidade, mas não é só através do WhatsApp, viu, gente? É indo na Câmara, é cobrando, é participando. Ano que vem tem eleição. Vamos renovar,
Vamos deixar quem está fazendo bem feito e vamos trazer pessoas novas, mas com propósito, com propostas de realmente ajudar a cidade. É só assim que a gente vai, né, de fato fazer. E o Clebinho realmente está sendo perseguido também, mas vem fazendo da sua maneira aí, contribuindo muito para a cidade. É isso aí, pessoal. Bom, obrigado por você que esteja com a gente aqui no Instagram até agora. Olha, obrigado pela paciência, está caindo, voltando. Obrigado aí, pessoal, viu? E, Paulo, mais uma vez eu agradeço aqui. Claro que hoje choveu comentários aí, choveu perguntas, e a gente, claro, tentou transportar tudo isso aqui e trazer para você e muitos acessos. Pessoal, para encontrar o Paulo no Instagram é @vereador Paulo Henrique, vereador_Paulo Henrique. Lá tem meu celular, viu, gente? Pronto. Se quiser entrar lá, tá o meu celular, pode entrar lá, mandar mensagem. Difícil isso, viu? Se eu não responder, você pode ligar xingando. Ô, caramba, eu te mandei uma mensagem, responde. Eu até coloco, se for urgente, liga. Eu tenho o costume de tentar retornar para todo mundo quando faço e tento fazer isso sempre. Então pode ligar, mandar WhatsApp, se precisar de alguma coisa. A gente continua, não na política, mas a gente continua sempre querendo ajudar a nossa cidade. Tá certo. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado a você. Eu sempre agradeço aqui, peço para que o pessoal se despeça e deixe uma mensagem, porque isso aí fica nos nossos registros aqui. E claro, você felicitando e agradecendo todo mundo de casa, não podia ser diferente. Eu agradeço mais uma vez. Tem alguma coisa que você quer falar? Amor, te amo. Tiquita. Aí, e ela tá assistindo. Eu A Vanessa sei. acabou de falar para mim aqui. Parabenizou, obrigado. Ela fala que eu tenho o Paulo Henrique antes e depois de você, Helder. Ah lá. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu agradeço. Mas ela fala assim, pô, amor, você... Claro, eu agradeço todas as pessoas que já me auxiliaram, mas você nessa parte de vídeo, ela sempre fala assim, eu tenho você antes e depois do Helder. O Helder, obrigado, você, Eu que Vanessa. agradeço. Só... Nós deixamos aí o seu Instagram um pouco mais colorido, né? Não, bastante vídeo, e isso realmente traduz e é uma linguagem mais fácil de chegar para a população. E ela agradece muito sempre o trabalho. Parabéns. Quero mandar um abraço aqui pro Big Limpeza também, que tá aí assistindo a gente. Big. O Dé, obrigado, Dé. Tá, um abraço. Com certeza, ó, nomes que vão estar aqui, Big Limpeza, isso aí pode ter certeza. O Dernival Manfio vai estar com a gente aqui também. Isso aí é uma enciclopédia. Dernival, eu só não vou, eu gosto de... Enciclopédia. Não, Dernival a gente vai falar da época do rádio. Claro, com certeza, Paulo, todo mundo quer aparecer na internet, mas não quer aparecer na coluna do Dernival. Mas ele vem mudando isso. Ele vem. Quando colocando... aparece até com aniversário, a gente dá aquele assusto, né? Assusta na hora. Falou, rapaz, apareci na coluna do Dernival. Dernival, você vai estar aqui com a gente. Eu não gosto de revelar a data assim com antecedência. Eu gosto de colocar de um dia para o outro. E isso é legal, porque aí quem gosta vai vir mesmo, vai vir para assistir. Aí ninguém denuncia, aí ninguém derruba a live, né? A gente fica sempre nessa surpresa. Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Mais uma vez, agradeço. Agradeço aos nossos parceiros também. E você aí de casa. Você que não conferiu o começo desse podcast, tá? Pode entrar no YouTube lá, que daqui a pouco já vai estar subindo, renderizando para você assistir esse podcast na íntegra, tá certo? Obrigado, pessoal, nessa câmera do meio aqui. Paulo, dá um tchau pro pessoal de casa. Obrigado, pessoal. Valeu, viu? Obrigado, Vanessa. Obrigado, Matheus, aí na técnica. Valeu, vocês são feras, viu? Tchau, tchau. Pra cima.